trabalhando, cantando, lavando roupa, fazendo tudo é a Clementina. Entendeu? A mulher tem sido, é e será sempre a alma da sociedade. O maior salvo da minha vida mesmo é ser vedete, sabe? De que planeta você veio? Planeta Fome. Hoje será a primeira vez que a faixa presidencial cingirá o ombro de uma mulher. As mulheres têm que entender que chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Primeiro, a vontade de mudar o jeito de fazer negócios e garantir, entre outras coisas, que clientes e funcionários fossem bem tratados. Depois, o sucesso de construir a maior gigante do varejo no país. No meio disso, o gosto pela inovação e uma inquietação permanente. Nossa convidada de hoje é Luísa Trajano, porque conhecer a mulher que idealizou o fenômeno Magalu pode nos ajudar a entender que Brasil é este, com 200 anos de independência. Não me preocupar com uma dimensão da minha vida, que era a dimensão de ser preta. O Magalu ele não está sanando todo o problema de racismo estrutural ou de acesso. Ele está dando um primeiro passo para que isso seja replicado. Luísa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma alegria poder falar com você. A independência do Brasil foi um processo, não foi só o momento do grito do Ipiranga, né? Mas a efeméride convida à reflexão, né? Para você, Luísa Trajano, que Brasil é este com 200 anos de independência? Então, Renata, primeiro prazer estar aí com vocês, com a TV Senado. Eu tenho pensado muito nesses 200 anos de independência, né? E aí, quando vem os 200 anos de independência, vem muito claro para mim os quase 400 anos de escravidão que nós vivemos. E assim, por que eu estou fazendo uma ligação uma com a outra? Porque a escravidão, ela só não nos deixou uma desigualdade social muito grande, porque as pessoas foram jogadas na rua sem comida, sem trabalho, sem dinheiro e sem teto, muitos voltavam, como ela também nos trouxe uma dependência, uma coisa na inteligência emocional, na capacidade de ser meu, muito maior, eu acho, do que tudo. E vai ser um marco, né, nesses 200 anos, da gente lembrar que a independência precisa estar dentro da gente, precisa estar na hora de votar, precisa estar na hora de ficar unindo esse país. Você, em várias palestras, fala do momento que você entendeu o que era o racismo estrutural, que foi uma coisa dolorosa para você. Eu sempre me achei uma pessoa que não tinha nenhum tipo de preconceito. Então, assim, nenhum tipo eu não digo, porque isso é muito inconsciente, mas que eu não tinha preconceito. Então, assim, o que é o racismo estrutural? Como é que eu percebi meu racismo estrutural? Porque, assim, você só acha que o racismo é daqui para lá e não é de lá para cá, e você não entende muito isso. Até que eu fui numa reunião de um grupo das mulheres do Brasil, eu escutei uma moça que tinha morado na Espanha, que falava 2, 3 línguas, e ela falou assim, se eu não sou convidada para ir num happy hour no meu banco, onde eu trabalho, eu não vou, porque eu fui criada assim, minha avó e minha mãe sempre falando, cuidado, lá não é lugar para vocês. Aí eu entendi naquele momento que tinha um racismo muito mais forte do que eu tinha consciência dele, que eu acho que é o racismo estrutural. É isso que eu quero te responder. Que não bastava eu defender o negro, aí naquele momento eu percebi que existia com a fala dela um racismo muito mais estrutural. O Grupo Mulheres do Brasil, uma das primeiras causas, além da violência, foi a discriminação racial. E a gente tinha que ter mulheres de classe simples e mulheres negras, senão eu não acredito num grupo. E esse grupo de mulheres negras, eu nunca vi, Renata, trabalhar tanto na minha vida. Para mim, a imagem que eu tenho é que eles ficaram 400 anos amassando barro e não conseguiam fazer um tijolo, mas eles não desistiam. Como é que começou o enfrentamento ao racismo na sua empresa, né? Como é que você vê a questão hoje? E como é que você viu aquele momento específico da criação do programa de trainee exclusivamente para negros que o Magalu criou e que passou dias como trending topics nas redes sociais, né? Tanto recebendo críticas quanto recebendo elogios, né? Como é que você vê hoje, já passado esse tempo, né, do processo? Bom, Renata, assim, a gente tem 5 inegociáveis aqui na companhia.
os códigos de éticas nossos se reúnem as 5 coisas que são inegociáveis. Se você fizer, você é mandado embora depois que passa por um comitê por justa causa. E uma dessas 5, além de ser no cuidar do patrimônio da empresa e não explorar, não embutir nada para o cliente, honestidade com o cliente, várias coisas dessas, uma delas é qualquer tipo de discriminação, isso não é de agora, seja sexual, religiosa, de qualquer coisa, é tida como falta grave. A gente, seja para o cliente ou entre nós mesmos. Então, assim, a empresa sempre se preocupou com a discriminação, sempre. É para fazer parte, uma das 5 coisas nossas, que é mandada embora por justa causa, para você ver que é inegociável. Mas a gente sempre... Eu trabalhei com o movimento negro e trazia ele aqui para dentro, nas convenções de 1.500 gerentes na época, a gente trazia para falar da dificuldade, tal. E quando começava o programa de trainee, depois de 2017, eu falava para a 99, que é a empresa que faz a seleção. Olha, quantas vagas o pessoal te deu? 15. Eu te dou mais 3 só para você trazer negros do conselho, da minha verba do conselho. E não chegava, Renata, de jeito nenhum. Quando chegava, terminava o programa de trainee, não chegavam os 3. Ah, porque vocês não procuraram? Tem o Zumbi do Palmares, tem o Comitê das Mulheres do Brasil, que é de igualdade, tem tal coisa. Não, procuramos, aí no outro ano procurava de novo, não chegava. O Frederico fez uma pesquisa em 2019 na companhia. Só para explicar, Frederico é o seu filho, que é o CEO da companhia, né? Ele fez uma pesquisa em janeiro e percebeu que a gente tinha 53% da comunidade negra e não tinha nenhum diretor executivo mesmo. A gente tinha gerentes regionais, até diretores, mas nenhum. Aí ele falou para o RH, falou, olha, a Luísa faz 3 anos que manda isso, mas não chega ninguém. Aí eles tiveram, que não foi minha ideia, eu fico mais feliz ainda, a brilhante ideia de fazer um programa só para trainee negros. Foi assim, brilhante, porque hoje a gente vê que foi brilhante, não partiu de mim, gente. A preocupação minha sempre existiu, mas não partiu. Aí, quando foi uma sexta-feira, às 3h, a gente tem um canal interno aqui, que fala com os 40 mil funcionários. Ele convocou uma entrevista, nós chamamos o Lázaro Ramos, que estava lançando um livro naquele momento, para poder falar do livro, e me chamaram para a gente lançar o programa de trainee para negros. Até então, Renata e quem está nos ouvindo, a gente achava uma coisa super normal. Nós estamos com um problema aqui, vamos fazer uma coisa para acertar. Super pragmático. Só que aí nós colocamos, daí um pouco mandou para a mídia, para aparecer gente, não era nem como reportagem. A gente achou que estava fazendo uma coisa muito normal, uma solução. E aí, a partir daí, foram 72 horas de paulada sem parar. Racismo estrutural, é isso? Reverso. Eu nunca sabia o que era isso. Eu fui chamada de tudo quanto é nome, a empresa também, e assim, nós ficamos em evidência no Twitter 72 horas, todo fim de semana inteiro. Então, assim, eu já estou acostumada um pouco com as pauladas, mas elas foram tão grandes fim de semana que até eu assustei. E o Frederico, quando chegou domingo à noite, ele mandou uma carta para a imprensa. Gente, vocês não precisam ficar bravos, eu quero mudar a minha empresa e não vou mudar disso. Eu não estou querendo mudar o Brasil, eu estou querendo mudar a minha empresa. Vocês não estão entendendo a braveza de vocês. Bom, aí passou, veio também depois o George Ford, que eu acho que nós não podemos esquecer dele. A filha dele, na época, falou: a morte do meu pai não vai ser inválida, e não foi, porque filmaram de uma forma muito bem feita, um amador, eu quero dizer assim, bem feita, que eu falo foi sensível, e aquilo foi para o ar. Com isso tudo, você não imagina o que o programa de trainee deu visibilidade fora para o Magazine Luiza. Então, assim, aguentar aquelas 72 horas foi muito importante para que a gente... E hoje, as pessoas querem trocar com a gente. Então, assim, abriu uma porta para dizer, aqui também é meu lugar. Foi muito mais. E a gente repetiu agora para este ano, com 15, para que a gente tivesse um número maior de pessoas. É o único ano que vai fazer mais esse ano, que é só para trainee. E esse ano a gente não recebeu uma bronca.
Não recebemos uma bronca, porque foi os próprios trainees que estão falando o tanto que foi bom para eles. Então, ninguém falou o que nós recebemos ano passado. Esse ano a gente repetiu para ter um número maior de pessoas para crescer na empresa, que o programa de trainee é que faz as pessoas irem mais rápido para cargos maiores dentro da companhia. Cargos de gerência e de direção, né? Não, gerente até já tem, é diretor executivo, são pessoas de nível aí para conselho, para formar para ser presidente da empresa, então é nesse aspecto. Eu quero deixar muito claro, tanto para as mulheres quanto para os negros, a gente tem que saber mudar de ciclo. Agora a gente não pode estar lamentando o que fizeram, a gente tem que agora botar mulheres e negros no cargo mais elevado. Agora, então, falando da questão da participação das mulheres, né? Nas eleições de 4 anos atrás, alguns grupos que defendem a renovação na política se destacaram ao conseguir eleger parlamentares, tanto para a Câmara dos Deputados, quanto para o Senado, para as câmaras legislativas estaduais. Né? Esse processo está sendo consolidado e é como se fosse um curso pré-vestibular, né? Para político. Você quer ser político, você vai participar, você vai ouvir várias palestras, você vai entrar em grupo de debate e tal. Como é que o Mulheres do Brasil, o grupo que você preside, entra nessa história? Nós entramos já desde o começo. O que nós fizemos primeiro? Primeiro, a gente criou um aplicativo para acompanhar, isso eu estou falando há 4 anos atrás, porque tinha muita mulher que estava lá de fachada para poder cumprir cota de partido. É porque o partido ele tem que ter um percentual de candidatura de mulheres, né? Isso é o mal, é para candidata, nós queremos para cadeira. Eu vou chegar lá. Então, a gente fez esse aplicativo e começamos a perceber mulheres que estavam lá que nem sabiam que era ser candidata direito, tinha um voto só. A gente começou a trabalhar muito isso dentro dos partidos. Depois, Renata, há 2 anos atrás, a gente criou uma carta de compromisso com as mulheres do Brasil, onde tem 5 itens. Eu comprometo compromisso com a saúde para todos, a educação para todos, com a liberdade de imprensa, isso aí que você pensar. E as mulheres de qualquer partido assinavam. Nós temos representantes de todos os estados, mais de 1.000 mulheres já assinaram, que para ser política, e nós podemos botar o nome dela nas nossas redes, que tem 105.000 mulheres, elas tinham que responder por isso e nós estamos acompanhando. Agora, nós estamos intensificando isso e vamos fazer uma coisa que até os homens que estão aqui estão achando legal. Precisa mudar o que está aí. Não é que é por mal, tem gente muito boa, mas nós precisamos mudar. E a nossa luta agora é uma campanha que a gente vai entrar muito pesado, que chama Pula para 50. A gente quer 50% de mulheres em cadeiras cativas. Quando a gente pensou no Pula para 50, a gente falou assim, nós não vamos conseguir 50, mas tem uma metodologia que fala, se você busca os 50, nenhum deputado mais vai nos propor 15%, nenhum mais, se você trabalha. Então, nós vamos subir a régua. Mudar a legislação leva tempo, nós estamos lutando. A gente vai fazer Pula para 50 para a população mudar para votar em mulher, por enquanto, que aí eu não preciso mudar a legislação, porque quem manda é quem vota, né, Renata? Quem vota é que está com o poder na mão. Você pode falar um pouquinho, apresentar o grupo e dizer como que faz para participar? A gente foi convidada para ir em Brasília, na época da presidente Dilma, para levar mulheres para falar de empreendedorismo, que na época, gente, ninguém falava de empreendedorismo nisso. Eu resolvi chamar mulher de tudo quanto era jeito, do interior. Eu ia aumentando 10, 20, 30, 40, e levei, inclusive, as líderes de Paraisópolis, que é uma favela que tem aqui, porque por intuição, nem pensava no grupo ainda. E a gente reuniu 2 horas antes até para se conhecer, porque tinha mulher de vários lugares. E deu tanta cola naquele momento que, quando acabou tudo, a cerimônia que a gente foi, todo mundo quis montar um grupo, o Grupo Mulheres do Brasil. E aí a gente montou o grupo que hoje tem em todas as capitais, 154 países, em todos os continentes, são mulheres brasileiras que moram fora, e é uma força total, impressionante. A gente é um grupo super partidário que faz acontecer, que luta pelo Brasil, que não inventa a roda, a gente junta com quem já existiu, e agora nós vamos ter 3 propostas globais. Uma é o Pula para 50, o outro é de ciências na saúde, eu já estou trabalhando com a setor, o Brasil precisa resgatar
cientista e acertar o SUS, que é o melhor sistema de saúde, e um planejamento para o Brasil para 10 anos de educação, saúde, emprego e moradia, em 4 pilares. Então, Luiz, em outras entrevistas e palestras, eu queria pegar esse gancho aí do SUS agora, que você diz que o SUS entrou em evidência na pandemia, né, e que a gente precisa fazer o SUS corresponder ao que está previsto na Constituição. Como que o Grupo Mulheres do Brasil entra nisso aí? Como é que você está trabalhando para isso? Agora, na pandemia, quando a gente falava para países mais pobres, como a Índia, todo mundo queria conhecer o nosso SUS. Ele é igual ao plano de saúde da Inglaterra, só que é feito para países de desigualdade. Bom, então eu já começava a falar de SUS, Renata, muito antes do que pandemia. Aí a gente veio a pandemia, eu falei, puxa, na hora certa de trabalhar o SUS. O SUS só precisa de uma coisa, de governança e juntar digitalização. Qual a nossa proposta? Eles não estão pegando o Banco Central e colocando para que eles sejam do Estado, porque tem do Estado e tem o político. Quando ele é do Estado, quem manda é o Estado, gente, é o presidente da República. Só que tem que ter carreira, tem que ter plano de carreira, tem que passar em concurso. E se estão fazendo isso com o Banco Central, a nossa luta das mulheres do Brasil é passar o SUS para isso, para que não tenha 10 presidentes do SUS em 9 anos. Nada funciona assim, porque vira um cabide de negociata. Você me dá o Ministério da Saúde que eu te dou isso. Saúde é saúde. As pessoas, nós não podemos brincar com a saúde das pessoas, ou brincar ou negociar. Então, vai ser isso que nós vamos fazer e vamos entrar pesado nisso. A ideia, então, é mudar a legislação nesse caso? Nesse caso, é. Luiz, a gente está falando do Mulheres do Brasil e eu queria também que você não deixasse de falar sobre os programas da sua empresa de combate à violência contra a mulher e à desigualdade de gênero, né? Porque você sempre diz que na sua empresa não tem isso de mulher ganhar 30% menos que homem para estar na mesma função. Isso é possível, né? Quando você fala sobre isso, você tenta convencer os outros empresários a fazerem a mesma coisa? Antigamente, eu nem queria convencer, porque era muito difícil, porque é difícil de entender isso, porque sobre salário, é assim, a pessoa vai ver, muda de cargo e não põe o mesmo cargo, nunca eles acham que está pagando menos. Mas sobre ter mais mulheres em altos cargos, em conselho, é a minha luta sempre, né? Sempre foi. E o que eu posso te dizer é que na empresa também nem podia ser, porque aqui minha tia era mulher, minha outra, então é sempre dirigido por mulheres. Então, a minha luta para que tenha cargos altos de mulheres nem precisou ser grande, eu luto muito mais fora daqui do que aqui dentro, né? Porque aqui já é uma constante isso, mas é muito fora. Mas agora também, Renata, as mulheres têm que entender que chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Quando eu começo a entrar em debate que fala muito porque o negro apanhou muito, porque o negro está sofrendo muito, porque o negro... Gente, isso aí passou. Foi triste? Foi. Porque a mulher, ninguém dá ouvido para a mulher. Foi triste? Foi. Mas agora a nossa luta é para ter cargo de comando em alto nível, em melhor nível, tanto mulheres na política como na gestão. Agora vai demorar um pouquinho, porque a gente não tem muita experiência de gestora, de pessoas preparadas para ser CEO. Senão, você precisa de ver o mundo de pedido que tem para a mulher ser CEO de companhia. Então, é isso, Renata, é a gente ocupar um espaço, nada melhor do que uma coisa quando ela chega no seu tempo. Para mim, isso é sagrado. Chegou o nosso tempo, e eu brigo com os homens, tem lugar que eu sou ainda só eu, mulher. Eles falam, porque agora eu estou pondo tantas mulheres na minha empresa. Como vocês são inteligentes, hein? Vocês pegaram a coisa rápida. Luísa, e em relação à violência contra a mulher? É uma causa que é cara a você, né? Que você também se dedica. O grupo tinha violência desde o começo, parceria com a Maria da Penha, com a Patrícia Galvão, que a gente não inventa roda, a gente tem parceria com as ONGs. Eu ia em debates e sempre defendia isso assim. Até que morreu uma gerente nossa de 37 anos, 17 anos de carreira, canivetada pelo companheiro, que ninguém parecia que ele ia fazer isso. E aí, eu acho importante, Renata, todo mundo entender, até os homens que estão conosco entendendo. Quando um companheiro mata uma mulher,
Eu nunca vi um perde-perde tão grande. A família dela sofre, porque a mãe... Por que eu não vi? Muitas vezes tem que ficar com o neto, foi esse caso. A família dele sofre sem parar, porque ou ele se mata, como aconteceu, ou ele vai preso por muitos anos e também fica com aquele peso nas costas. E os filhos, que não tem psicólogo que pare para poder dar cobertura. E aí eu criei, logo que aconteceu com a Denise, vai fazer 5 anos, Renata, uma linha direta para os funcionários, para a gente... E não é contra o homem, é isso que eu falo, a gente dá até treinamento para homem, é a favor da mulher. Teve mulheres, Renata, que a gente teve que tirar até de madrugada aqui, porque a segurança não tirasse, ela poderia ser... Estou falando aqui na empresa, não aqui em São Paulo. Poderia ter sido morta naquela noite. Teve filhas de funcionárias nossas, que a gente acode funcionária e filhas, né, que, quando ela precisa, que tinha um alto cargo, médica e tal, e nós precisamos protegê-la durante uma semana para não ser morta ou para não ser perseguida. Então, eu peço para vocês, por favor, se vocês verem um grito, uma coisa estranha, denuncia. Não quer dizer que vai prender ou que você não vai meter... Mas uma coisa eu digo, pode estar muito mais próximo de vocês do que você pensa. É impressionante. Acho que é só a classe mais simples, mas não é. Luiz, antes da gente encerrar, eu queria conversar sobre a pandemia. Você falou já em entrevistas e palestras que você ficou 2 dias paralisada quando chegou a Covid, né? A pandemia de Covid, para tentar entender, né, o que estava acontecendo e que você passou a se entender mais durante a pandemia, se conhecer melhor. A coisa que eu mais acho que serviu para mim foi eu usar minha capacidade de aprender, porque eu sabia que nem as agendas iam ser do mesmo jeito, e eu ficava todo dia aprendendo. Aprender esses aplicativos, essas transmissões tipo YouTube. Eu falava, putz, Luísa, você conhece pouco YouTube. Então, eu ficava à noite com uma mulher do Brasil que é mais técnica, discutindo as tecnologias. Então, eu sabia que eu não ia ser mais a mesma. Mas o que me despertou mais, eu acho que eu tenho um nível de consciência bom, foi na hora da saúde. Eu sou uma pessoa que não sou muito cuidadosa disso. Eu até sou meio descuidada, porque eu nunca tive dor, eu nunca tive nada. Então, eu sou descuidada. Até que eu tive uma Covid agora em janeiro. E olha que a Covid foi espetacular, porque nessa altura eu já tinha tomado 3 vacinas, eu não senti muita coisa, a não sei um pouquinho. Mas 1 mês depois, gente, vocês não imaginam, por favor, quem está nos assistindo, pensa bem se vocês não querem ser vacinadas, porque 1 mês depois foi muito sofrimento. Dor no peito, dor no braço, que eu nunca tive. Agora que eu estou saindo da dor, eu era Maria sem dor, agora eu virei Maria. Então, assim, o Covid deixou coisas muito tristes. A gente vai só entender daqui a uns 80 anos, mas vamos nos cuidar até então, que é muito importante. Vamos defender o SUS, que é mais importante ainda. Luísa, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por você ter achado um tempo na sua agenda para falar com a gente. Foi um prazer conversar com você. Obrigada, Renata. Eu só queria terminar voltando aos 200 anos do Brasil, pedindo a todos que nos estão assistindo, vamos resgatar o nosso país nesses 200 anos, vamos nos colocar realmente como protagonista dele, não vamos sair culpando político ou não político, o Brasil é nosso, é maravilhoso, é uma diversificação de economia, de povo preparado para essa nova era digital. Vamos fazer isso, minha gente, vamos parar de desunir, vamos unir o país, cuidar e fazer isso render emprego, saúde para o nosso povo. Muito obrigada, Renata. Um abraço a todo mundo aí do Senado e a quem não está nos assistindo. Tchau.